Alesp desta quarta-feira. Agora nós conversamos com o advogado Felipe Leone Carteiro. Ele vai falar sobre a LGPD, a Lei de Segurança e Informação de Dados e Adaptações. É isso mesmo. Boa tarde, doutor Felipe. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos. Doutor, a Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada em 2018, deu um prazo aí de 18 meses para que as empresas se adaptassem. Tivemos semana passada ali uma reviravolta também no Senado com relação a partir do momento dessa vigência da LGPD. Como é que o senhor avalia esse momento da lei no Brasil? Exatamente. A lei foi sancionada em 14 de agosto de 2018. E previa um prazo de adaptação das empresas em 18 meses. Esse prazo ele foi adiado no ano de 2019 e muitas companhias do mercado acreditavam que o prazo iria ser novamente adiado por conta da pandemia. Ocorre que o Senado não acatou essa ideia e a lei está prestes a vigorar agora no mês de setembro, bastando a sanção ou o veto presidencial a medida provisória 959, para que a Lei Geral de Proteção de Dados passe a valer com quase total a sua eficácia. Agora, doutor, o que as empresas precisam mudar ou implantar para atender o que essa legislação pede? A legislação ela é bastante abrangente, tá? Ela traz uma série de requisitos para que as empresas brasileiras comecem a realizar o tratamento de dados de pessoas brasileiras ou que estão no território brasileiro de maneira adequada. E eu elenco assim, das diversas medidas que devem ser implantadas, eu destaco três. A primeira é uma elaboração de um procedimento detalhado de como esses dados são tratados pela empresa. Então, a empresa passa a ter que noticiar para aquela pessoa que tem os seus dados envolvidos nessa operação a modalidade de tratamento, como que ela lida com esses dados. A segunda delas é a designação do encarregado, que é uma figura criada pela legislação para funcionar como um agente entre a empresa e o poder público. Então, esse agente é responsável por fazer, vamos dizer, a fiscalização da lei dentro da empresa. E uma terceira é o estabelecimento de ferramentas para que as empresas possam atender às solicitações dos titulares de dados. Então, passem a fazer com que, assim que instadas pelo titular de dados, a mencionar como funciona o tratamento de dados, ela promova o noticiamento ao titular de forma adequada. Doutor, quando a gente fala nessa questão de proteção de dados, é importante também que empresa e também nós, público em geral, possa entender o que vai ser usado e o que não vai ser usado. Como que a empresa ela vai se apropriar desses dados e transmiti-los? Exatamente. A lei ela cria um novo parâmetro de atuação de empresas no mercado. Então, as empresas elas não são proprietárias dos dados pessoais. Elas são simplesmente controladoras desses dados por conta de alguma relação ou de uma causa entre o titular do dado, que é o cidadão, e a empresa. Então, a lei deve ser considerada um avanço para preservação de direitos dos cidadãos, especialmente porque, a partir da sua vigência, nós todos poderemos ter maior controle em como essas informações pessoais são utilizadas, tratadas pelas empresas no dia a dia comercial. E esse, de fato, é um avanço que traz o Brasil para uma equiparação com países de primeiro mundo no que tange à proteção de dados pessoais o modo como esses dados são lidados por empresas. Agora é importante, doutor, a gente fazer a seguinte colocação. Grandes empresas dispõem aí de recursos para lidar com a questão da segurança da informação. Mas vamos falar daquelas pequenas empresas que não têm recursos aí para investir em sistemas de alta tecnologia para a proteção de dados. Como essas empresas devem agir? Não, certamente as pequenas e médias empresas vão ter muito mais dificuldade na implementação dessas medidas a partir da vigência da legislação.
Mas eu creio que dois são os principais desafios que serão colocados para essas empresas e que podem ser transpostos da seguinte maneira. A primeira é que essas empresas, a diretoria dessas empresas, consigam fazer com que os seus funcionários e demais membros tenham um plano de conscientização. Então, a partir de agora, as informações pessoais de clientes, fornecedores ou terceiros devem ser tratadas no âmbito dessas micro e pequenas empresas. Então, a partir do momento que você tem uma conscientização dos funcionários, o seu risco de um eventual vazamento de dados ou de uma utilização indevida desses dados por funcionários diminui. E aí, de certa maneira, você não precisa de um investimento tão alto em um projeto de segurança da informação se sua equipe tem trabalhado com maiores cuidados e com maior atenção à legislação. A segunda é a tentativa de conversar com todos os fornecedores e clientes sobre as restrições que passarão a ser impostas, né? As restrições e exigências que passarão a ser impostas contratualmente, possivelmente, na contratação de serviços. Então, a partir do momento em que a lei entrar em vigor também, nós teremos uma conscientização do mercado em si de que a segurança da informação é importante e que, a partir desse momento, algumas medidas e ferramentas devem ser implementadas no dia a dia para evitar o uso inadequado e a violação da lei. Agora, doutor, nós vivemos uma época aí que a tecnologia, né, cada vez mais ela evolui. Hoje você tem ferramentas de inteligência artificial que, de repente, eu vou na internet, procuro uma coisa, logo depois me aparece um anúncio, por exemplo, relacionado ao item que eu procurei. Qual que é a analogia dessas questões em relação a vazamento de dados? É verdade. Acho que o processo informacional tem andado de forma muito ágil e nós, como sociedade, temos cada dia mais sentido que as nossas informações pessoais não são salvaguardadas de forma tão adequada. Esse exemplo que você deu é uma verdade. As empresas já têm tecnologia suficiente para fazer vamos dizer, essa busca pelos dados para a oferta de produtos a partir do seu interesse. E essa é, sim, uma das hipóteses em que a legislação tende a restringir o uso do dado. Porque o uso da informação, nesse caso, em que pese não seja um vazamento de dado pessoal, ela certamente é uma utilização inadequada do dado pessoal com o objetivo de te ofertar produtos e serviços que muitas vezes não é a sua intenção quando faz a busca na internet. Doutor Felipe Leone Carteiro, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade de você trazer mais informações aí sobre essa lei de proteção de dados, né, Julie, que é tão discutida ultimamente. Perfeito, agradeço a todos e, de fato, o assunto está em alta. Devemos ter muitas novidades no futuro próximo.